Fatorização de um polinômio, que leva a um binômio ao cubo. Lembrando de binômio ao cubo, quando tínhamos binômio ao cubo, por exemplo, se temos A mais B ao cubo, como vamos resolver isso? Além de aplicar a distributiva de multiplicar A mais B, que multiplicar A mais B, que multiplicar A mais B, tínhamos a regra, ou seja, a regra é o primeiro termo ao cubo, então o primeiro termo A ao cubo, mais 3 vezes o primeiro termo ao quadrado, A ao quadrado, que multiplica o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo ao quadrado, mais o segundo termo ao cubo, mais B ao cubo. Então, assim que a gente praticava a forma, a lei do binômio ao cubo. Neste caso, temos uma expressão, um polinômio, e queremos transformá-lo em um binômio, se for possível, claro. Então, vamos transformar este polinômio, se possível, em um binômio ao cubo. Então, vamos verificar aqui aonde podemos achar a raiz cúbica de dois termos. Podemos achar a raiz cúbica de 27x elevado a 3y, raiz cúbica de 27 é 3. Raiz cúbica de x elevado a 3y, eu tenho x elevado a y. Aqui eu não consigo achar a raiz cúbica. Neste terceiro termo também não acho a raiz cúbica, porque na parte literal eu não consigo achar. E aqui eu consigo achar a raiz cúbica. A raiz cúbica de 8 é 2. Raiz cúbica de y elevado a 3x, eu tenho. Então, achei as duas raízes cúbicas e agora vou confirmar se este aqui realmente pertence a um binômio ao cubo. Essas duas regras aqui. 3 vezes o quadrado da raiz cúbica do primeiro termo, que multiplica a raiz cúbica do segundo termo, mais 3 vezes a raiz cúbica do primeiro termo, que multiplica o quadrado da raiz cúbica do segundo termo. Aqui já temos os valores com a raiz cúbica, então eu terei as minhas provas, que será 3 vezes o primeiro termo, a raiz cúbica do primeiro termo, 3x elevado a y, tudo isto ao quadrado, que multiplica a raiz cúbica do último termo aqui, que é 2y elevado a x. E isto ficará 3 ao quadrado, 9, que multiplica 9x, multiplica o expoente pelo expoente, eu terei aqui 2y, que multiplica 2y elevado a x. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 2, 54. E a parte literal eu terei x elevado a 2y, que multiplica y elevado a x. Exatamente o que eu tenho aqui. Portanto, até agora, isso me convém que é um binômio. Vamos fazer a segunda prova para verificar se realmente é um binômio. Então, eu terei 3 vezes a raiz cúbica do primeiro termo, que é 3x elevado a y. Repare que no primeiro momento eu coloquei ao quadrado o primeiro termo. No segundo momento ele não está ao quadrado, e sim o segundo termo. Então, eu tenho a raiz cúbica do segundo termo, que é 2y elevado a x, e neste caso eu tenho ao quadrado. Como aconteceu aqui, o primeiro termo ao quadrado, que multiplica o segundo termo, e aqui eu tenho o primeiro termo normal, que multiplica o segundo termo ao quadrado. Então, eu terei aqui 3 vezes 3, 9x elevado a y, que multiplica, tenho aqui 2 ao quadrado, 4. E y elevado a x ao quadrado, eu terei y elevado a 2x, que é igual 9 vezes 4, 36. E as letras eu terei x elevado a y, que multiplica y elevado a 2x. E é exatamente o que eu tenho aqui, 36, que multiplica x elevado a y, que multiplica y elevado a 2x. Então, através dessas duas provas, eu consigo concluir que isto se trata de um binômio ao cubo. E vamos montar esse binômio ao cubo. A raiz cúbica do primeiro termo, então o termo aqui será 3x elevado a y. Todos os sinais são positivos, então eu
me trata de uma soma, e o segundo termo, a raiz cúbica do segundo termo é 2y elevado a x. Tudo isto ao cubo. Então, concluo aqui que a fatorização deste polinômio é este binômio ao cubo. Vejamos o segundo exemplo. Vejamos aqui este segundo exemplo. A elevado a 6m menos 18a elevado a 4m, que multiplica b elevado a n, mais 108a elevado a 2m, que multiplica b elevado a 2n, menos 216b elevado a 3n. Então, a primeira coisa a verificar aqui é onde eu tenho a raiz cúbica dos termos. Eu posso perceber que no primeiro termo eu consigo achar uma raiz cúbica, porque a raiz cúbica de a elevado a 6m, eu terei o a, 6m que divide 3, eu terei a elevado a 2m. Então, a raiz cúbica de a elevado a 6m, eu terei a elevado a 2m. O 18 não tenho raiz cúbica, 108a elevado a 2m, b elevado a 2n também não tenho raiz cúbica, e eu terei aqui a raiz cúbica de 216. A raiz cúbica de 216 é 6b elevado a n, e tenho o sinal negativo aqui. E vou fazer a comprovação de que isso aqui é um binômio ao cubo. Então, para comprovar, eu terei 3 vezes o quadrado do primeiro termo, a 2m ao quadrado, que multiplica o segundo termo achado, menos 6b elevado a n. Tudo isto, eu vou fazer o cálculo. Então, eu tenho 3a elevado a 2m, que é elevado a 2, eu terei a 4m, que eu multiplico de dentro pelo de fora, que multiplica menos 6b elevado a n. Tenho aqui mais com menos, menos 3 vezes 6, 18. Então, eu tenho 18a elevado a 4m, que multiplica b elevado a n, sendo que os números já multiplicamos aqui. Então, eu tenho menos 18a elevado a 4m, que multiplica b elevado a n. Exatamente o que eu tenho aqui. Então, até agora eu consigo estar provando que é realmente um binômio ao cubo. Vamos ver agora o segundo caso. Então, eu tenho 3 vezes o primeiro termo achado, que é a elevado a 2m, e agora quem multiplica o segundo termo achado, menos 6b elevado a n, neste caso, ao quadrado, que é igual a 3a elevado a 2m, que multiplica menos com menos, mais. Base negativa e expoente par, o resultado é positivo. 6 ao quadrado, 36. B elevado a 2n. Multiplica o de dentro pelo de fora, 2n. Que é igual a 3 vezes 36, 108. Que multiplica as letras a elevado a 2m, que multiplica b elevado a 2n. E exatamente o que eu tenho aqui. 108, 2 elevado a m, que multiplica b, 2 elevado a n. Então, se eu concluir que aqui pertence a um binômio ao cubo, então eu vou montar este binômio ao cubo. A raiz quadrada do primeiro termo, que é a elevado a 2m. Tenho aqui negativo, ou seja, o segundo termo, ele é negativo, menos 6b elevado a n, que se entra naquela segunda regra sobre binômio ao cubo. Tem os valores negativos, então aqui vai ser a diferença do cubo, que é tudo isto ao cubo. Então, tenho aqui a fatorização deste polinômio. Tenho um binômio ao cubo. Eu vos convido a assistir outros vídeos sobre a fatorização de um polinômio em binômio ao cubo e assistir também outros tutoriais e outros exemplos em matemática no site do Tarias Plus.